leilão das usinas da CEMIG e a repercussão para Minas, as perspectivas eleitorais da oposição no Estado, a crise e a reforma política. Hoje eu converso com o deputado Bonifácio Mourão, do PSDB. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, vamos começar pela CEMIG? Vamos. Como é que o senhor avalia a perda das usinas da CEMIG para o Estado? As usinas foram leiloadas, né, recentemente pelo governo Temer, apesar da pressão das bancadas, tanto estadual quanto federal, sobre o governo Temer para tentar evitar. Olha, eu vou responder essa pergunta, mas eu estou saindo de reunião da Comissão de Saúde, onde eu sou membro titular, uma homenagem ao Outubro Rosa e muitas mulheres presentes numa campanha muito bem feita da divulgação da importância da mamografia, do autoexame, do diagnóstico precoce. Então, nós estamos solidários nessa campanha extremamente importante. Mas, respondendo à sua pergunta, eu quero dizer que nós, mineiros, de todos os partidos, políticos ou não, nós estamos indignados com o leilão das usinas hidrelétricas da CEMIG. Isto, sem dúvida, foi um descaso do governo Temer com Minas Gerais. Então, nenhum de nós ficaria feliz com a situação dessa. A CEMIG, uma das maiores empresas hidrelétricas do mundo, não só do Brasil, sofrer uma situação como esta, ver 4 grandes usinas serem leiloadas como foram. Mas a culpa não é só do governo atual. Nós não podemos atribuir a culpa tão somente ao governo Temer. A culpa vem desde o tempo de Dilma Rousseff, quando era presidente da República, com aquela malfadada medida provisória número 579, que praticamente quebrou as grandes empresas hidrelétricas do Brasil. Foi uma medida extremamente demagógica que causou um prejuízo muito grande a todas essas empresas e, em razão disso, aos brasileiros de modo geral. E a consequência foi esta agora. A luta foi muito grande de todos nós, de todos os partidos, dos parlamentares, das pessoas de modo geral. Mas, infelizmente, o governo preferiu entregar as nossas usinas aos chineses, aos italianos e assim por diante. É lamentável. Agora, deputado, o governo Pimentel, ele culpa o governo anterior, o governo tucano de Anastasia, que em 2012, ele e outros governadores, outros 2 governadores tucanos, não assinaram o contrato que foi proposto, um novo contrato que daria direito a estender por mais 30 anos a concessão com novas regras, não é? E fez uma opção pelo caminho judicial. O governo Pimentel atribui essa responsabilidade aos tucanos. Atribui como uma forma de defesa do governo Pimentel. Não é só nesta área que põe culpa nos tucanos, não. Virou uma manta do PT colocar culpa nos governos anteriores. Sempre foi assim, o PT sempre foi assim. Até hoje fala que não faz obra nenhuma no Estado por causa dos governos anteriores. Sendo que Minas Gerais, de acordo com dados do governo federal do tempo da Dilma, do Ministério da Fazenda, foi o governo que deixou o melhor saldo orçamentário no valor de mais de 3 bilhões entre todos os estados brasileiros. Mas nesta situação específica, falando que eles não assinaram o contrato, não assinaram por quê? Porque o contrato foi proposto pela malfadada medida provisória 579 da senhora presidente Dilma Rousseff, que dava prejuízo tremendo a todas as empresas. Se Minas tivesse assinado esses contratos na época, o prejuízo seria muito maior. Nós iríamos perder mais usinas que estamos perdendo agora. Então a culpa não é a culpa maior, sem dúvida, é o governo Dilma Rousseff, somada à culpa do governo atual, que deixou leiloar essas empresas. Agora, a base do governo Temer diz que, ou melhor, a base do governo Pimentel diz que o governo Temer, que inclusive é apoiado pelo PSDB hoje, poderia não ter feito esse leilão, poderia ter optado por, e não existia nenhuma obrigação legal de fazer esse leilão. Pois é, por isso é que nós estamos distribuindo a culpa entre o governo atual, o governo Temer, e o governo do PT de Dilma Rousseff. Agora, veja você, nós não podemos ficar aqui culpando somente um governo determinado. Quando o PSDB, por exemplo, fala que o PSDB apoia o governo Temer, uma parte do PSDB apoia. Mas quem votou no Temer? Não foi o PSDB, não.
O PSDB não votou no Temer, não. Foi o PT que votou em Dilma para presidente e Temer para vice-presidente. Louvado e elevado de todas as formas por Lula, por Dilma, e acabaram elegendo o Temer vice-presidente. Hoje ele é presidente por causa disso. Deputado, agora isso aí dá uma boa deixa para a gente falar da política em Brasília e da questão da denúncia, né? O deputado federal Bonifácio Andrada, que é do seu partido, está sendo pressionado a abandonar a relatoria na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, por uma parte do partido, por uma parte da bancada do PSDB, que não quer, que não gostaria de estar no governo, e o Bonifácio Andrada, ele é visto como um aliado do Temer, especialmente nesse episódio. O que o senhor pensa desse impasse do partido que divide a bancada? Na primeira votação, na primeira denúncia, a bancada ficou realmente rachada, né, ao meio. Tá. Quem nomeou o deputado Bonifácio Andrada como relator desse tema, dessa questão, foi o deputado Rodrigo Pacheco, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e o próprio deputado Rodrigo Pacheco, que é um jurista ilustre, ele fala que nomeou, porque o deputado Bonifácio Andrada é um senhor constitucionalista, é um jurista respeitável, e por motivos técnicos ele o designou. Como designou o relator na primeira denúncia, também por motivos técnicos. Ele agora alega a mesma coisa. Então, o que está acontecendo? Aqueles que são contrários falam que não, que ele nomeou porque sabe que ele vai fazer um relatório favorável a Temer. Quer dizer, isso é um exercício de adivinhação. Mas pode ele fazer, já deu uma pista, né, de que ele não, tem uma pode fazer ou pode não fazer, mas contra. que ele é um técnico, sem dúvida, e é um jurista respeitável. Se fosse uma pessoa desqualificada para as funções, tudo bem, mas ele tem toda a qualificação. O senhor acha que essa divisão da bancada lá na Câmara pode trazer consequências para o partido? Nós estamos em ano pré-eleitoral, isso pode criar problemas? Não, eu não vejo esse lado, não. Essa divisão é numa questão específica, nesse caso da denúncia, mas o PSDB sempre marchou unido e tem nomes qualificados para a candidatura à presidência da República, que com certeza irá lançar com boa possibilidade de chegar a um bom resultado. Agora, nós estamos vivendo uma crise política que vem se arrastando aí por para mais de 2 anos. Essa crise política e todos esses episódios envolvendo escândalos, denúncias, que acompanham, né, esse período todo e que põem fogo nessa crise, atingiu lideranças, atingiu partidos, as principais lideranças e partidos no país. O senhor acha que as articulações eleitorais vão ser afetadas? Pensando no PSDB e no seu campo político, o senhor teme que isso possa afetar as articulações eleitorais para o ano que vem? Olha, não deixa de influenciar, sem a menor dúvida. Por quê? Porque o político basta uma investigação contra ele, não precisa nem denúncia. Investigação é o início. Todos os políticos, todas as pessoas podem perfeitamente ser investigadas. Então, mas o político basta a investigação que a imprensa já divulga e muitas pessoas já condenam. Então, esse tipo de influência, claro que pode existir. Mas partidos como é o caso do PSDB, que tem vários nomes de projeção nacional, com um trabalho muito importante para o país, feitos ao longo do tempo, como é o caso de Minas Gerais, de São Paulo e assim por diante de tantos outros estados, então o partido eu não vejo que ele seja afetado a ponto de prejudicá-lo no seu projeto de chegar à presidência da República, o governo do estado e assim por diante. O senhor acha que para o PSDB apoiar esse governo que é tão impopular, esse presidente que é tão impopular, pode afetar de alguma forma? Olha, o PSDB, a ala do PSDB que apoia um projeto de reconstrução do país. Um projeto de reformas, e algumas reformas são absolutamente necessárias. A mudança do presidente da República não significa que o país, com estalar de dedo, vai melhorar de uma hora para outra. Essas reflexões precisam ser feitas com amadurecimento, com muita responsabilidade. Porque, por exemplo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a meu ver, ele está no caminho certo. Tanto que acende uma luz no túnel, o desemprego está caindo, a inflação está baixando. Por quê? Porque ele está adotando medidas adequadas.
nós precisamos de apoiar estas medidas. Nós não podemos simplesmente virar, já sou contra porque é do PSDB, sou contra porque é do PT. Não é por aí. Nós temos que ver o que vai salvar essa crise o quanto antes. Porque todos nós sabemos que esta crise que nós estamos vivendo não foi provocada na atualidade. Ela foi provocada há 12 anos atrás ou mais, desde o início do governo Lula. O senhor mencionou o ministro Henrique Meirelles. O ministro vem sendo citado pelo próprio partido, o PSD, e por apoiadores diversos como um provável candidato. O senhor acha que ele daria um bom candidato à presidência? Eu acho que ele tem qualificações para ser um bom candidato. Com isso não significa necessariamente que eu venha declarar apoio ao nome dele. Certamente a minha tendência é seguir o meu partido, mas também quero, é claro, e vou exigir que tenha as qualificações necessárias para ser um bom presidente. Agora, o senador Aécio Neves, que é a principal liderança de Minas, se tornou um pivô de um atrito institucional, né, entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal. O senhor, como constitucionalista, como é que o senhor enxerga a decisão do Senado, né, que pretende votar, isso está em discussão lá dentro, mas fala em votar a decisão que o Supremo tomou de manter o senador afastado das suas funções e também recolhido em casa à noite. Como é que é a sua visão dessa decisão do Supremo e da posição do Senado? Tá. A sua pergunta está correta. Primeiro a decisão do Supremo, isso, depois a posição do Senado. A decisão do Supremo contraria expressamente a Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 53, parágrafo 2º, é clara quando ela fala que o parlamentar, e no caso o senador, só pode ser preso em flagrante ou por condenação judicial em segunda instância. Agora em segunda instância, né? E não é o caso. Ele não foi preso em flagrante e a medida provisória que fala que tem que, a medida cautelar, que tem que ficar noturno em casa, não pode sair de casa à noite, é uma prisão, sem dúvida. Agora, qual é o motivo que levou o Supremo a esta decisão? O Supremo não, os 3 ministros, que desse 3-2, que decidiu dessa forma. Da primeira turma. Sob a alegação de que o senador Aécio Neves, à noite, ele podia prejudicar a instrução criminal. Ora, se ele poderia prejudicar à noite, durante o dia também poderia prejudicar. Então, por que a prisão só à noite? A medida cautelar só para a noite? Começa por aí o erro. Depois afronta a Constituição Federal. Quando declara uma medida cautelar, proibindo sair de casa, prisão, sem mandar para o Senado, como recomenda a Constituição Federal. Então, o Senado, se tomar uma posição para não aceitar essa decisão, está cumprindo o que manda a Constituição Federal. Isso vale também para a questão do afastamento do cargo? Esse entendimento. Sem dúvida, vale, claro. Aplica esse afastamento também. A Câmara não conseguiu aprovar, falando agora um pouquinho de reforma política, senão o tempo não vai dar, não conseguiu aprovar tudo que pretendia. Não é? Ainda está, no correr dessa semana, ainda tem matérias para serem discutidas, uma delas que é fundamental no entendimento do próprio sistema partidário e dos políticos, é fundamental que se aprove o fundo público de campanha, apesar de ser bastante polêmico, né? Como é que o senhor vê o custo, né, dessa reforma que não sai ou que está meio paralisada e que pode ficar devendo muita coisa para as eleições do ano que vem? Isso é uma preocupação para o partido? Primeiramente, eu vejo que a reforma política precisava ser feita visando o eleitor, visando a sociedade, o povo brasileiro, e não visando o interesse do político, do candidato, do parlamentar, para saber o que é melhor para ele se eleger. Não pode ser visto dessa forma. A reforma precisa ser vista dentro do interesse nacional, evidente. Isso eu lamento que não foi visto. Por quê? Não passou praticamente nada. Somente a cláusula de barreira e assim mesmo a questão dessa cláusula de barreira só funcionar a partir de 2020 para vereadores e não vai funcionar agora para deputados. A questão do distritão
não foi aprovada. O distritão não é ideal, mas seria oportuno, porque, conforme todo mundo sabe, o distritão significa, no caso da Assembleia Legislativa, elege os 77 deputados mais votados. Não acontece um deputado perder com 56 mil votos e o outro ganhar com 25 mil votos. Isso aí não é uma aplicação correta da democracia. Nós estaríamos caminhando para o voto distrital ou distrital misto, que, a meu ver, é o ideal. O que interessa mais à população, como eu dizia no início? A população interessa mais votar nos candidatos que ele conhece melhor. E conhecer melhor, quem dá oportunidade, é o voto distrital. Ele vota no candidato da região dele, que ele convida, ele tem mais condições de cobrar do candidato a sua atividade. Mas a renovação também é mais difícil, não é, deputado? É mais difícil, mas, a meu ver, é um dos melhores sistemas que nós temos, que vai mais ao encontro do interesse do povo, do eleitorado de um modo geral. E isso, infelizmente, não aconteceu. Não aconteceu por quê? Por causa do jogo de interesse existente no Congresso Nacional. O senhor disse recentemente que tem esperança que o senador Antônio Anastasia recue da decisão dele e aceite ser candidato do PSDB ao governo de Minas. Por que o senhor acha isso? Que sinais que o senador deu que fez o senhor acreditar que ele pode recuar? Primeiramente, eu quero dizer que nós estamos trabalhando pela candidatura do Diniz Pinheiro para futuro governador de Minas. Por todas as qualificações que o Diniz Pinheiro tem, inclusive ele foi um dos melhores presidentes da história da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, levando a Assembleia para o interior de uma forma muito inteligente e muito competente. Agora, o senador Anastasia é, sem dúvida, um dos principais, se não o principal nome que nós temos. Mas ele não quer, até agora, ele não deu sinal nenhum de que aceita a candidatura. Mas por que o senhor disse que tem esperança? É por ser, sem dúvida, o candidato mais indicado para o momento, pelo governo que ele fez em Minas Gerais, pelas obras que ele fez e que o governador Pimentel não deu seguimento, a exemplo dos hospitais regionais, que o Anastasia começou 11 hospitais e que o Pimentel paralisou completamente, 80% prontos, como é o caso de Governador Valadares, Divinópolis, Juiz de Fora e outros, e o Pimentel paralisou completamente nessa crise que nós estamos vivendo, principalmente na área da saúde. E o Anastasia teria esta oportunidade. Eu acho que é uma grande convocação do povo de Minas Gerais. Mas o senador Anastasia tem o direito, claro, respeitado por todos nós, de dizer se aceita ou se não aceita. Como é que o senhor está vendo o orçamento que acaba de chegar na casa? O senhor já teve a oportunidade de ver o orçamento? Tem aí uma previsão de 8 bi de déficit, o senhor está falando de hospitais parados. O problema de arrecadação e crise econômica no Estado permanece no país também, né? Apesar de termos alguns números um pouquinho melhores, mas nada significativo. Em Minas Gerais vive ainda uma profunda crise. Como é que o senhor está vendo aí a perspectiva desse orçamento com esse déficit? Olha, um déficit de 8 bilhões, este déficit já vem há mais tempo no governo Pimentel do PT. E isto a gente lamenta profundamente, porque o governo, conforme nós já falamos aqui nesta entrevista, e você mesmo lembrou, o PT culpa muito as administrações anteriores, a administração de Anastasia, do Aécio e do Alberto. Mas veja você, quando o Alberto terminou o governo, foi o Alberto que terminou o governo, em dezembro de 2014, ele deixou um saldo de cerca de 3 bilhões para o Pimentel, tanto assim que no ano de 2015, primeiro ano de governo Pimentel, ele não atrasou com o servidor público, pagava sempre em dia. Agora, quando ele teve a herança de si mesmo, que já foi em 2016, começou a atrasar a folha dos servidores, está escalonando pagamento, não está pagando nas datas escalonadas e assim por diante. E, ao mesmo tempo, não está fazendo obra. Eu acabei de citar o caso dos hospitais regionais, das UPAs. Ora, os hospitais regionais precisam terminar, porque seria uma contenção do interior para a capital, das pessoas que não têm condições, não têm Unimed, não têm plano de saúde e que podem tratar dos seus problemas de saúde na sua região, nas cidades polos. Os hospitais regionais estavam sendo construídos com esse objetivo no governo Anastasia. E o Pimentel não deu nenhum segmento. Quer dizer, déficit de 8 bilhões de reais
é, sobretudo, incompetência de um governo. Deputado, só para retomar um assunto que eu acabei largando para trás aqui, eu não perguntei para o senhor qual que é a expectativa que o senhor tem da votação no plenário do Senado, sobre o caso do senador Aécio Neves. O Senado, há um tempo atrás, tomou a decisão de acompanhar a decisão do Supremo, né, no caso do Delcídio. E agora? O que o senhor imagina que vai acontecer? Um erro não justifica o outro. Nós falamos aqui no correio da entrevista que a Constituição Federal foi rasgada. Aqueles 3 ministros que votaram desta forma, votaram contrariamente ao que dispõe a Constituição. Tanto que o Senado, se o Senado entender que não deve acatar, está cumprindo a Constituição Federal. Entre a lei e entre a lei máxima, que é a Constituição Federal, e a decisão do Supremo, quem fica com a Constituição Federal está no caminho certo, sem a menor dúvida. Assim como o Supremo vai reunir no dia 11, e eu tenho convicção que o Pleno do Supremo vai corrigir esse erro desses 3 ministros. O senhor acha que pode haver uma crise? Ou o senhor não, acha que não vejo crise por este lado. O STF pode, recuando, conter essa crise? Não, aí já está, inclusive, havendo o diálogo da presidente Carmen Lúcia do Supremo com o presidente do Senado, o senador Eunício. Então, isso aí, errar, todos erram. Basta corrigir o erro e continua naturalmente o entendimento. Deputado, muito obrigada pela presença no Mundo Político. Obrigado a você, obrigado a todos vocês. Eu conversei com o deputado estadual Bonifácio Mourão, do PSDB. Falamos aqui de CEMIG, falamos de perspectivas eleitorais, também sobre a situação que envolve o senador Aécio Neves como pivô de um atrito entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado, enfim, que é uma decisão que deve ocorrer nesses dias, nos próximos dias, essa semana talvez. Enfim, passamos por vários assuntos com a presença do deputado aqui conosco. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.